Ótima tarde para você, tudo bom? Eu espero que sim. Como prometido, né? Vamos hoje falar sobre a raiz emocional no câncer de mama. Eu estou ajeitando aqui a outra rede social. Espera aí, só um minutinho. Isso, porque aí vocês vão me ver olhando para cá e para cá, porque aí eu estou em duas redes, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Bom, outubro, né? É um mês muito importante. E é quando o mundo inteiro ele se une em torno de uma campanha fundamental, o Outubro Rosa. E o Outubro Rosa ele tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, certo? E nós sabemos que o câncer de mama ele atinge na grande maioria mulheres, mas isso não quer dizer que o homem também não tenha. Tá bom? Então, é por isso a importância dessa conscientização. Essa campanha, ela começou aqui no Brasil em 2002 e ganhou ainda mais força em 2008. E é muito lindo, né, gente? A gente vê como tantas instituições, tantos profissionais, tantas mulheres, elas se mobilizam em salvar vidas, né? Através da informação e do cuidado. Porque sim, a prevenção ela é essencial. E o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Bom, só que hoje eu quero te convidar para ter um olhar mais profundo sobre esse assunto, porque existe algo que nem sempre é falado e que emocionalmente também adoece, principalmente a mulher. Sabe, nem sempre o nosso corpo ele adoece porque ele quer morrer, né? Às vezes ele só adoece porque ele simplesmente não aguenta mais viver do jeito que ele está vivendo, ou do jeito que você está vivendo. E quantas mulheres você conhece que foram fortes, que seguraram o mundo nas costas, mas um dia o corpo gritou? Conhece? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Não do ponto de vista médico, tá? Mas é do ponto de vista emocional e humano, tá bom? Que é para entender o que o corpo ele tenta nos dizer quando as nossas mamas adoecem. E o que o câncer, né, ele pode simbolizar, tá? Sobre o que você carrega em silêncio. Então vamos lá. Quando nós falamos de câncer de mama, nós não estamos falando apenas de uma doença. Tá? Nós estamos falando de algo que toca profundamente a identidade da mulher, a forma como ela se sente, do quanto ela se doa, de como ela se cuida e de como ela vê o mundo. Quantas vezes você já sentiu, mulher, que precisava dar conta de tudo? De ser mãe, ser esposa, ser filha, ser profissional e ainda está com um sorriso aberto no final do dia. Não é verdade? Quantas vezes você engoliu o choro, que era para não preocupar ninguém? Quantas foram as vezes que você se doou, mas se doou tanto que acabou se perdendo de si? Às vezes, sabe, o corpo ele fala justamente sobre isso, o excesso de doação, sobre o peso de você sempre precisar ser forte, sobre o medo de se permitir receber cuidado. Outras vezes, o nosso corpo ele fala, mas ele fala de um vazio antigo, de algo que ficou mal resolvido lá atrás, na relação talvez com a sua mãe, na forma como você aprendeu a amar, ou até na maneira como você acredita, né, que precisa viver para receber afeto. Tudo isso vai se somando silenciosamente dentro do nosso corpo, até que um dia o nosso corpo ele começa a pedir socorro. E aí esse grito, ele vem através do corpo, das mamas, dizendo assim: eu não aguento mais viver assim. Eu preciso de atenção. Eu preciso de mim. Quantas são as mulheres que vivem caladas, engolindo choro, tentando ser fortes o tempo todo? Mulheres que cuidam de todo mundo, dos filhos, do marido, dos pais, do trabalho, e acabam esquecendo de cuidar de si mesmas. Mulheres que aprenderam desde cedo que amar é se doar. Só que elas nunca aprenderam, sabe o quê? Receber. Receber.
Elas cresceram ouvindo dizer que ser boa, para ser boa, ela precisa aguentar firme, sem reclamar, e precisa dar conta de tudo. Só que quando elas não aguentam mais, o corpo fala. E às vezes ele fala através de um nódulo, de uma inflamação, de um cansaço que não passa nunca, de uma dor no peito que não é física, ela é emocional. Quantas de nós já nos sentimos assim? Sentimos o peso de ter que ser forte, até quando a gente queria desabar e não pôde, precisou ser forte. Quantas vezes nós engolimos mágoas em silêncio só para não magoar o outro, ou para a gente não parecer frágil, ou para não perder o papel que aprendemos a desempenhar? O câncer de mama, muitas vezes, é o corpo dizendo assim: chega de guardar, chega de suportar, eu também preciso ser amada. Porque atrás dessa doença tem uma dor silenciosa, sabe? A dor de quem se esqueceu de si. A dor de quem se sente sozinha, mesmo cercada de gente. É a dor de quem ama, mas não sabe mais como amar sem se anular. A dor de quem tem medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, medo de precisar, medo de não ser acolhida, né? São histórias de mulheres que, em algum momento da sua vida, elas se desconectaram da sua essência. E aí o corpo, ele de algum modo vai fazer essa mulher lembrar de quem elas são. Não é fraqueza, não é isso. É só o seu corpo pedindo para você parar e se olhar com mais amor. Quando nós olhamos com mais profundidade ainda, nós percebemos que o corpo, ele nunca adoece por um acaso. A doença não é nossa inimiga, porque fala muito mais, vamos dizer assim, do que a nossa alma consegue sustentar. E quando nós falamos do câncer de mama, nós falamos de uma dor muito antiga, sabe? Quando chega a sair no corpo, ixi, essa dor ó, já está guardada há muito tempo. É uma dor que tem raízes, talvez até na história da sua família, das mulheres da sua família. Pode ser uma dor que ela vem de gerações, de mães que se calaram, de avós que se sacrificaram, de mulheres da sua família que foram fortes demais, simplesmente porque elas não tinham outra escolha. Mulheres que assim, nessas mulheres, elas vão acreditando que amor, para amar, você precisa se doar. Então, amor é sinônimo de doação. Assim, elas pensam inconscientemente, tá, gente? Isso tudo. Que se colocar em primeiro lugar, isso é egoísmo da parte dela. Ela precisa se doar e pensar sempre nos outros. E essa crença do cuidar, de se doar, ela vai sendo passada de uma forma silenciosa, da avó para a mãe, para a filha, até que um dia o corpo ela grita, né? O corpo ele vai gritar o que nenhuma dessas mulheres conseguiu dizer. Ele grita assim: eu não aguento mais carregar tudo isso sozinha. Na psicossomática, o câncer de mama ele pode estar ligado a essa dificuldade do equilíbrio, sabe, entre o dar e o receber. A pessoa dá mais e recebe menos. Mulheres que se doam em excesso, que acolhem, que sustentam, que cuidam, mas não permite ser cuidada. Então, o excesso do dar é a falta do receber. Vivem com um coração cheio de amor. São mulheres que têm um amor imenso, mas o peito ele é apertado de mágoas antigas. São mulheres que se sentem responsáveis por todo mundo, menos por si mesmas. E o corpo, em sua sabedoria, né? Porque Deus nos deu um corpo sábio, ele tenta nos mostrar o desequilíbrio. Ele tenta mostrar que você está nutrindo todo mundo. Mas quem te nutre? Já parou para pensar nisso? Às vezes esse câncer é só o símbolo de uma dor não falada. O ressentimento com a mãe, talvez, ou aquela sensação de que você não foi amada da forma como você acredita que precisava ser, ou até o medo de repetir a história, né, da mãe, da família, e até mesmo quando a mulher ela se sente traída.
De alguma forma, ela se sentiu traída, mesmo que ela não tenha consciência disso. Em algum momento, ela se sentiu assim. Então, são conflitos invisíveis que moram aqui, ó, no inconsciente, mas que você não entende. Só que esses conflitos, eles se expressam como? Através das nossas células. Então, o corpo, ele não é o nosso inimigo, né? Ele é um mensageiro de algo que precisa ser parado e olhado com muito amor. E quando a mulher, ela entende isso, algo começa a se transformar, porque ela deixa de lutar contra o próprio corpo. E aí ela passa a escutar o que ele quer dizer. Porque atrás da doença há sempre um pedido de reconciliação. Talvez reconciliação com a sua mãe, uma reconciliação com a sua história e principalmente com você mesmo. Então eu quero agora pedir para você respirar bem fundo. Se puder, pode fechar os olhos, que isso vai ser muito bom. E pergunte-se assim: quantas vezes eu me anulei para manter a paz? Quantas vezes eu engoli o choro, disfarcei a dor, fingi que estava tudo bem, só para não preocupar ninguém? Quantas foram as vezes que eu cuidei dos outros e esqueci de mim? Quantas vezes eu esperei esse reconhecimento e quando ele não veio, eu me calei para não parecer fraca? Quantas vezes eu tentei ser forte, quando na verdade eu só queria um colo? Conseguiu fazer essas perguntas? Agora pensa, que parte de mim eu venho ignorando há tanto tempo? O que o meu corpo está tentando me dizer e que eu ainda não quis ouvir? Existe alguma dor antiga, alguma mágoa, alguma lembrança que ainda está aqui dentro de mim e que mesmo que, assim, eu diga que já superei, mas ele está aqui dentro e eu não estou conseguindo ver? Eu sei que essas perguntas, elas podem ter mexido com você, mas é nelas que mora o princípio da cura. O início da cura está aí nessas perguntas. Porque antes de você mudar o corpo, você precisa mudar, sabe o quê? O seu olhar. É preciso entender que não é o que te aconteceu, mas é o que você decide fazer com o que te aconteceu. A cura, ela começa quando você se escolhe. Quando você para de ser a última pessoa da sua lista. Quando você se permite ser cuidada, ser acolhida, ser amada, do jeito que você sempre cuidou de todo mundo, você também precisa se permitir. Porque quando você entende que ser forte é também saber pedir ajuda, gente. Você não precisa ser forte o tempo todo, só cuidando, só se doando, só ajudando. Ser forte também é saber quando parar, quando pedir ajuda. Eu sei que não é fácil olhar para tudo isso, né? Não é simples encarar o espelho e perceber o quanto que, às vezes, a gente se deixou para trás, né? Ou se deixou para depois. Só que a boa notícia é que sempre é tempo de recomeçar. O corpo, ele pode até ter gritado, mas ele também tem uma sabedoria imensa. Ele sabe se curar quando você se alinha novamente com o amor. Quando você começa a se ouvir, quando você começa a se acolher, a dizer chega, chega para aquilo que te adoece, o corpo lhe responde. Pode ter certeza disso. Ele relaxa, ele confia e aí ele começa a se organizar. E isso não acontece assim de um dia para o outro, lógico, né? Mas ele acontece, esse equilíbrio, né, da cura, ele vai acontecendo conforme você vai escolhendo dar um passo de cada vez. Quando você decide não carregar mais o que não é seu, nem tudo é seu, nem tudo é contigo. Quando você entende que cuidar de você não é ser egoísta, sabe? A vida ela começa a mudar quando você muda também a forma de se amar. Eu costumo dizer que o câncer de mama, né? Ele não é só uma doença do corpo, é uma dor assim da alma, sabe? É uma dor sua, do seu íntimo, pedindo para você ser ouvida, pedindo para você se colocar de volta no centro da sua vida. E se essa live ela te tocou,
é porque existe aí algo dentro de você pedindo por um novo começo. Um novo olhar para você, uma nova forma de se relacionar com as suas emoções, com a sua história, com o seu corpo. Porque sim, é possível sim se curar. É possível se reencontrar, é possível ter leveza mesmo depois da dor. Só que isso só começa quando você escolhe dar esse primeiro passo. Então, esse passo é se permitir olhar para dentro, com ajuda, com acolhimento e com verdade. Porque esse caminho da cura, ele não é solitário, você não está sozinho nisso. Às vezes, tudo o que você precisa é de alguém que te ajude a enxergar o que o corpo ele está tentando te dizer. Então, se ao longo dessa live, alguma coisa do que eu falei tocou o seu coração, se alguma parte que você ouviu aqui, você conseguiu se reconhecer nas dores que eu descrevi, se o teu corpo ele ainda está pedindo para você parar, para você respirar e se olhar com mais carinho, então talvez esse seja o momento de você dar esse primeiro passo. Porque eu sei que sozinha é muito difícil, sabe, organizar tudo isso aí dentro da sua cabeça e do seu coração. Por isso eu quero oferecer aqui para você que está me ouvindo uma oportunidade de uma sessão gratuita comigo, para que você possa ter clareza sobre tudo que está escondido aí por trás do que você está sentindo. Não precisa ser exatamente o câncer de mama, né? É um momento de escuta, tá? De acolhimento, de olhar para a sua história com mais amor, sem julgamento, sem pressa. É só para você poder entender o que o teu corpo, o que as tuas emoções eles estão querendo te mostrar. Então, se você sente que você precisa desse espaço para se reencontrar, me chama no direct, clica no link da bio, que você vai ser direcionado para o meu WhatsApp, agenda essa sessão no melhor horário para você e nós vamos conversar. Como eu falei, é uma sessão gratuita, você não vai pagar por isso, é um bate-papo para a gente entender o que está aí por trás e qual é a melhor forma que eu tenho para poder te ajudar. Eu quero te ajudar a enxergar o que o teu corpo ele vem tentando te contar já faz tempo, né? Te mostrar que há um caminho possível, um caminho leve, humano e verdadeiro para você se curar de dentro para fora. Então é isso, gente. Cuide do seu corpo com todo o carinho. O corpo, ele fala. E quando você escuta, a vida ela floresce de novo. Muito obrigado para quem esteve presente aqui na live, tá bom? Eu agradeço e até a próxima terça, até a próxima live. Fiquem todos com Deus.